1 Samuel capítulo 1, versículo 13, diz assim a palavra: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Agora eu quero ler Romanos 12, eu vou me deter no versículo 11, mas esse texto de Romanos ele é muito forte, e aí eu vou ler aqui ele em algumas versões, né? Mas vamos ler ele logo ali, ó. No zelo não sejais remissos, diga, sede fervorosos, diga comigo assim, sede fervorosos no Espírito. Mais uma vez, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas coloca lá do capítulo 1, vamos ler esse capítulo aí, é muito fantástico ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Versículo 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. 8, ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. 9, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? No versículo 11 aqui, que eu quero enfatizar, 12, deixa eu ver aqui em algumas versões, só rapidinho, aí nós vamos orar e vamos começar. Vou ler aqui, deixa eu ver. Na Nova Versão Internacional.
alegrar, versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam a Deus. Vou ler na nova versão transformadora. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. A Bíblia Viva. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Eu queria falar sobre fervor, amém? Mas vamos orar. Eu queria que você curvasse aí o seu coração diante do Senhor. Senhor, nós não temos nenhuma pretensão aqui de ensinar avivamento, porque avivamento ninguém ensina. Senhor, eu venho diante de Ti, Senhor, dizer que o Senhor nos liberta, Senhor, de toda presunção, de toda autossuficiência. Nós dependemos de Ti, que os nossos olhos espirituais sejam iluminados e nós venhamos compreender, Deus, a Tua vontade, o Teu reino, as coisas dos céus, as coisas de cima, as coisas do alto, venham ser clarificadas, venham ficar, Senhor, claras no nosso espírito, Senhor, venham ser discernidas, Pai, na profundidade da Tua vontade. É o que nós queremos, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Então, avivamento é algo que a gente precisa desenvolver, essa cultura de fome pelas coisas. Se vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, e vocês vivem com Cristo nos céus, assentado, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são de baixo. E aí eu queria, primeira tela lá é continuar a questão da oração e da eternidade. Vou fazer aqui uma conclusão daquela fala que aquele momento, terça-feira a gente começou a falar sobre alinhamento em um culto da vitória, e aí eu não pude concluir devido ao tempo, né? Mas a gente falou sobre o poder de ligar e desligar, amém? E aí Deus, Ele não desperdiça o poder dele, irmãos. O poder de Deus é absoluto, Ele continua todo poderoso, autossuficiente, governando e reinando, mas Ele não desperdiça o poder dele. Se nós quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com Ele na oração de concordância, ou seja, ter um alinhamento com os céus. Tudo que vocês concordarem, quando a gente diz que está ligado aqui na terra, o que está ligado nos céus, o poder de Deus vem, amém? Quando nós ligamos os céus aqui na terra, o poder de Deus vem. Então, muitas vezes a gente não entende que a gente precisa estar alinhado com os céus, amém? Tudo que você ligar na terra, vai ser ligado nos céus. Mas Deus, Ele não desperdiça o poder dele, Ele só vai ligar aquilo que é dos céus, amém? Ele diz, os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos, os meus pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são meus caminhos mais alto que os vossos caminhos, e assim é os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Deus está nos levando, queridos. O mundo está marchando para o inferno. Tá ou não está, irmãos? O pecado, a gente vê as pessoas totalmente desfiguradas. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente precisa se levantar com as armas dos céus, amém? E olha aqui, queridos, essa reflexão aqui. As pessoas estão indo para o inferno, mas a gente, vergonhosamente, não nos recordamos quando foi a última vez que a gente passou a noite inteira suplicando que Deus derrame um avivamento que abale o mundo, que abale as nossas vidas. Mas o que é avivamento? É eu me envergonhar e dizer, Senhor, quando foi a última noite que eu passei diante de Ti, pedindo que o Senhor venha
com um avivamento que abale a minha cidade, que abale o mundo, amém? É ou não é isso, queridos, que Deus quer? A gente precisa de um avivamento, a gente precisa ver pessoas novamente chorando. Quantos já tiveram experiência, irmãos, de ver gente nascendo de novo na tua frente, assim, de a pessoa e você não tem como emocionar ela, mas ela está quebrantada, ela está contrita, ela está dizendo: eu quero mudar, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Quantos já tiveram essa experiência de ver pessoas que estavam nas correntes do pecado, que eram drogadas, que eram prostitutos, e dizendo: eu quero uma nova vida, eu preciso chorar diante da glória de Deus, você contemplar aquilo ali? Eu já vi, eu sei que muitas pessoas aqui já viram, e Deus está com o poder dele disponível, e Ele quer fazer algo dos céus novamente aqui na terra. Será que tem alguém que crê nisso? Amém, queridos? E aí, meus amados, nós não temos compaixão pelas almas. O avivamento só acontece quando a gente ganha uma consciência. Eu preciso de compaixão pelas almas. Quantos precisam? Eu preciso, irmãos. E vira e mexe. Essa mensagem aqui eu acredito que eu já até ministrei aqui na IEV, em agosto do ano passado. A gente precisa dizer: Senhor, renova essa compaixão pelas almas. Estamos pensando que os andames são prédio. As pregações de hoje, com sua falha de interpretação das verdades bíblicas, nos leva a confundir agitação com unção, comoção com avivamento. E não é nada disso, irmãos. Avivamento é uma cultura dos céus. É os céus comandar a tua existência, amém? Deus, você vive com Deus, você vive para Deus. E aí, queridos, o segredo de tudo isso, eu falei até aqui, muita gente que chora, se emociona, tem uma comoção, pula, grita, berra. Mas avivamento, irmãos, é ter uma vida de oração secreta com Deus. É um relacionamento íntimo. Você não consegue mais viver sem Deus. E aí, queridos, quando você se entrega ao pecado, você para de orar. Mas quando você começa a orar, você para de pecar. Agora vem aqui comigo. Pior momento da minha vida é quando eu peco. Quando eu peco, irmãos, eu fico de mau humor. As coisas começam a dar errado. Começam a gerar confusão. Quantos têm essa experiência assim? Quando o cara peca, meu irmão, parece que vai se desencadeando o problema. A santidade, andar com Deus é a melhor coisa. Quando você está andando com Deus em santidade, a tua vida ganha uma harmonia. É ou não é? As coisas, você está em paz. Uma paz interior que nada que te abala, que nada te perturba. E aonde você chega, então, avivamento é quando eu oro. Ou seja, quando eu tenho uma relação com a presença de Deus, e eu começo a andar com Deus, e a abandonar o pecado. Agora, quando eu me afasto da presença de Deus, eu vou para o pecado, e a confusão está instalada. A confusão toma conta da minha existência. Primeira confusão interior, que você, não sei se você sente isso. Ninguém consegue pecar gostoso quando a gente é de Deus. A gente não consegue. Já pecou, imediatamente vem aquela insatisfação, aquela perturbação, aquela tribulação interior. Começa a ficar, meu Deus. E aí, só tem um segredo. É que a gente às vezes é pobre espiritualmente, mas a gente não é humilde de espírito para dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. A gente está ali, pobre espiritualmente, fraquinho, mas a gente não tem uma humildade
de espírito, porque o reino dos céus é aquele que é humilde de espírito, amém? E aí ele vai e diz: Senhor, eu preciso de Ti, na presença de Deus. Não tem como, irmãos, a gente viver uma vida com Deus. A oração é profundamente simples, e ao mesmo tempo a oração é profunda. É algo tão simples, a oração é algo tão simples, mas ao mesmo tempo algo tão profundo, que nos faz ter um coração. Quem anda com Deus, irmãos, ele se torna uma criança no sentido de pureza. Ele começa a sair essa maldade. O mundo está dominado pela maldade, pelo engano, pela trapaça, pela mentira. Mas quando você está cheio de Deus, você não consegue mentir, você se entrega e você arca com qualquer consequência. É ou não é, queridos? Não é que você virou um leso, não, é que você foi cheio da pureza dos céus. Amém? E aí, a oração é tão sublime que ultrapassa todos os recursos da linguagem humana. Ela esgota todo o vocabulário. Lançar-se diante de Deus com uma torrente de palavras não vai impressionar Deus. A oração, irmãos, é algo tão singelo, é algo tão espiritual, que oração, uma vida com Deus, não é eu pregar para Deus, uma torrente de palavras, não. Às vezes, a gente leu aí, Ana não tinha palavras, só gemidos inexprimíveis, que o sacerdote disse: tu está embriagada, essa hora da manhã, igual lá no cenáculo, vocês estão embriagados. Mas ela falava com o coração dela, uma oração que não tinha palavras. E aí, queridos, quando você tem intimidade com Deus, você está alinhado. Então, uma das coisas mais significativas da oração é você falar com o seu espírito, com Deus, seu interior, com o seu coração. É você ser você, amém? É você ser você. Não precisa vir com nenhuma pompa. De fato, Ana não tinha o dom da oratória, a oração da Ana, mas ela tinha gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior ao dos cristãos neotestamentários, que não possuímos mais fé dos nossos antepassados, mas somente uma fé emocional? Irmãos, olha aqui, eles perseveravam na oração. Paulo ali, na oração, sede perseverantes, amém? E aí, Deus está nos chamando para isso. Deus, o mesmo Deus de Atos, o mesmo Deus de Paulo, o mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus que Pedro disse: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É o mesmo Deus que está na tua vida, amém? Para você colocar as mãos sobre os enfermos, para você orar por milagres, por salvação. Pastor, será que Deus pode salvar ainda hoje? Pedro era um cara medroso, negou Jesus 3 vezes, mas quando ele foi para a oração, ali quando ele se conectou com os céus, a Bíblia diz que veio do céu um vento, como um som de um vento impetuoso. Eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em novas línguas, conforme os céus, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E aí ele saiu. Olha, o que vocês estão vendo aqui não é bêbado, é a profecia de Joel que se cumpriu, e vocês têm que se arrepender. E eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai haver uma grande colheita de avivamento. A nossa oração não é uma oração emocional, para cumprir um ritual meramente humano, mas é algo que vai mover o poder de Deus, amém? Vai mover o poder de Deus. Não tem como, irmãos, a gente orar debaixo dessa consciência dos céus. Agora olha isso aqui, irmãos.
Diga para o seu irmão aí, você sabe o que a oração é? Vou te dar uma ilustração muito forte aqui. A oração é para o crente o que o capital é para o homem de negócio. Sem oração, a gente está liso. Amém? Um homem de negócio sem capital, ele não consegue nada. Negócio de empresário, né? Uma vez eu vi um cara falando, né? Rapaz, tu é empresário? Eu sou empresário. Quanto de capital tu tem? Se tu tiver 50 mil de capital do teu negócio, capital de giro ali, não é o teu dinheiro, é o capital do teu negócio, você não é empresário. Então o cristão que não tem oração, ele está sem capital no mundo espiritual. Quantos pegaram essa ilustração? Está liso, está fraco, está sem poder. Mas eu quero declarar que nós temos um cofre de oração. Amém? Temos riquezas de oração. A gente pode ficar bilionário de oração. Amém? De a gente se mergulhar nos céus e andar. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. Até a gente orou aqui pela questão financeira, né? Mas uma das maiores preocupações da igreja é finanças. A gente está querendo arrecadar recursos para construir um prédio. A gente precisa de recursos para fazer um evento aí, o reencontro, custa um dinheiro alto. Mas, olha só, irmãos, essa consideração aqui. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja hoje são as finanças. Todos nós nos preocupamos. Todos nós aqui está preocupado com finanças. E no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a do Novo Testamento. Imagina, a igreja de Atos não tinha preocupação com dinheiro. Nós damos ênfase à contribuição. A igreja de Atos, ela dava ênfase à oração. Todos eles prosperavam. É ou não é, queridos? É ou não é? E eles não estavam agoniados por dinheiro, não. E às vezes prosperar, irmãos, é algo muito forte. Tem gente que está milionário, mas ele não tem paz. É ou não é? Está tomando antidepressivo. Toma um tarja preta, não sei se tem tarja pior do que preta. Que ele está milionário, mas ele é um miserável, porque ele não consegue nem ter paz. E você é milionário às vezes, ganha 2 mil reais, ganha 5 mil reais, ganha 10 mil reais, mas você dorme bem, amém? Você tem paz, você está tranquilo. Tem problema? Tem, mas no meio do problema você está cheio de paz. A paz de Cristo não é aquela paz que o mundo, ausência de guerra. A paz do mundo é ausência de guerra. A paz de Cristo é paz no meio da guerra. Amém? E aí, queridos, olha só. Em nossos dias, muitos estão dispostos a contribuir, mas poucos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito Santo. Porque para a igreja, irmãos, não há substituto ao poder de Deus. Não tem como fazer a igreja sem o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? A gente pode ter milhões. Eu já falei aqui e vou repetir. Tem muita igreja hoje que ela é rica, cheia de bens, de patrimônio, mas aparentemente, eu já vi estruturas de igreja que são milionárias, pastores são milionários, mas tu olha, convive com ele, tu não vê Deus. Amém? E Deus, se fosse assim era muito fácil, era eu ser milionário, 200 mil, faço uma igreja, compro
comprar a salvação dos outros. Não existe isso, amém, queridos? Tem que gerar no Espírito Santo de Deus. E Deus está nos levando a essa reflexão. Nós temos que orar, senão nós perecemos. É para a gente sair daqui assim, ó, segunda-feira. Pastor, isso tem a ver com a minha vida? Tem, irmão. Você é a igreja, amém? A tua família, teu casamento, teus filhos, teus negócios. Agora eu vi uma ministração. A mulher fez, uma empresária fez um pacto de orar. Todo dia, várias lojas, ela orava com a diretoria dela, gerentes, pai. Todo dia de manhã, antes de começar o expediente, uma oração lá. Aí um gerente lá começava a se tremer. Aí orou num dia, no 2 dias, passou uns dias, e ela... Espírito Santo, por que aquele cara está toda hora se tremendo? Porque ele está te roubando. E aí terminou a oração, ela chamou ele. Você está fazendo algo contra mim. O que você está fazendo? E aí o gerente disse, eu estou te roubando. Pode ter qualquer sistema, querido, de monitoramento. No distrito mesmo, né? Os caras revistam tudo, mas os caras roubam. Mas se você tiver o poder do Espírito Santo, o diabo não vai te dar pernada, amém? E ela foi lá e tratou aquela questão, mas não tem faculdade nenhuma que revele o que está dentro do coração das pessoas, mas o Espírito Santo sabe o que está dentro de mim, o que está dentro de você, o que vai acontecer amanhã, já está na pauta dele completo, o dia inteiro, ele já sabe, amém? E quando você se alinha com Ele, você começa a ver as coisas do Espírito numa clareza, você começa a ter uma mente, você começa a ter a sabedoria que nem a NASA, nem a China. Eu estava no seminário de segurança pública com um coronel, fez o curso lá na escola de guerra, tem as 3 maiores, uma na China lá, queridos. Nem na escola de guerra lá, que maior estrategistas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem sabedoria do alto, amém? Você tem discernimento de tudo. As pessoas que você vai interagir, elas vão ser tocadas pela presença de Deus. Aquelas que vão vir do inferno tentar te fazer o mal, elas vão ser transformadas. E o mal que intentarem contra você vai se tornar em bem, amém? E aí, eu quero ler aqui algumas frases de avivalistas aqui, ó. O S. Shardak, ele diz: a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência da realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. Irmãos, aquela visão só do Miguel, é triste isso, mas tem um sensacionalismo, uma miguelagem. O cara faz um cacuete, e quando tu vai ver, manipulando pessoas. Tem gente aí na internet, irmão, que ele vende profecia, o pessoal dá pix, o cara está milionário. Mulher dando, e era baixei, agora Deus está falando, e manda o pix. E a galera vai nesse emocionalismo, nesse sensacionalismo, e a igreja totalmente ludibriada, abusada. Avivamento não é isso. Quantos estão comigo, queridos? É aquele movimento, aquele show, é aquele cacuete, não é isso. E tu vai ver, as pessoas saem dali, vão para motel, vão cheirar cocaína, vão beber uísque. Pastores até, irmãos, que tem já sabe mover, trabalhar o encantamento, a manipulação. Isso não é avivamento, queridos. Isso é a pior maldição que existe. Esse avivalista fala, amém? É ou não é verdade? O cara olha, a igreja está cheia, sensacionalismo, uma coisa assim, ora baixa, Deus está falando aqui, começa a fazer uma manipulação, entona a voz, a galera, Deus está ali, e agora Deus está me revelando. Aí ele fala coisas manipuladoras. Estão tramando mal contra ti, meu irmão, estão tramando contra mim e contra ti. Satanás, 24 horas, nosso adversário.
E agora vai vir uma doença que Ele está te livrando, meu irmão. Só de comer a gente é guloso, a gente só fala de pecado de imoralidade, de pecado de vício, mas ninguém fala de pecado de glotonaria, ninguém fala de pecado de preguiça. O caboclo não vai para a academia, não come certo, né? Eu não estou falando para ninguém não, eu tenho lutado, meu Deus, me liberta do espírito da gula, da preguiça, Senhor, de não querer caminhar, de não querer fazer, me liberta, meu Deus. Estou lutando contra o pecado, irmão. Estou falando alguma bobagem aqui? Mas, diga, avivamento não é manipulação. Aí um outro aqui, o P.T. Forrest, os caras, nome avivalista que eu nunca nem vi, mas estão aqui, né? Seria muito bom se nos libertássemos da ideia de que a fé é uma questão de heroísmo espiritual. Escuta bem isso, querido, escuta bem isso. Seria muito bom se nos libertássemos da ideia de que a fé é uma questão de heroísmo espiritual, que apenas alguns cristãos seletos conseguem ter. Existem os heróis da fé, é verdade, mas a fé não é para heróis. É uma questão de maturidade espiritual. A fé é para adulto espiritual. Pastor, o que esse cara quer dizer, irmãos? A gente imagina que é só um herói espiritual que consegue viver o poder de Deus, o avivamento. É ou não é? Tem os heróis da fé, mas eles eram humanos como eu e como você. Raabe, a meretriz. Gideão, eu sou o pior da minha casa, eu sou o mais fraco. Jefité, matou a filha dele. Os heróis da fé não eram heróis, irmãos. Diga para o seu irmão, avivamento não é para herói, é para gente que quer experimentar Deus, amém? Com a maturidade, com a vida adulta. Eu quero um compromisso sério com Deus. Irmão, não tem, quando você amadurece, quando você tem uma vida adulta espiritual, acabou o pecado. Eu estou domingueiro, estou tendo que estudar. Vocês sabem minha história, não gosto nem de falar. Mas eu consegui estudar melhor do que antes. Mas eu estou lá na minha vida madura, lendo minha Bíblia, orando, na minha vida secreta. Ah, pastor, cadê os vídeos? Cadê os textos? Não, tem hora que Deus não me manda. Se Ele me mandar de novo, eu vou botar lá para você. O senhor está na academia? Estou. E eu falando com a Esther, Naira, eu disse, rapaz, é invocado. Tu vai ler os grandes juristas, doutrinadores. O cara é promotor, aí tu vai ver os caras que fazem livros de direito assim, juristas, né? Aí o cara é promotor, aí depois virou juiz, aí virou procurador. Mas a história dos caras é igual, idêntica. Todos eles tiveram uma vida no secreto. Só ele e os livros deles. Sentaram no lugar ali, na singeleza, na simplicidade, e foram estudar sozinho, tipo uma consagração. Dali os caras saem para ser grandes autoridades, magistrados, né? Promotores de justiça, procuradores. E eu quero te dizer algo, querido, quando você é adulto, você tem compromisso. Não precisa ninguém mandar você fazer, amém? Avivamento é você ter compromisso com Deus, com a presença de Deus, você ter compromisso com a palavra de Deus, amém? Está aqui, irmão, não precisa, pode ninguém estar lendo a Bíblia, eu estou lendo a minha Bíblia, e não é para mim me gloriar, para mim me ser presunçoso, não, é porque eu tenho compromisso, eu vou ler minha Bíblia, para ninguém ver não, se eu não ler eu morro, irmão, se eu não ler eu morro, lendo eu já me sinto às vezes meu fracozinho, imagina se eu não ler. Imagina se eu não andar com Deus. Eu vou cair, irmãos. Diga, fé, avivamento, não é para alguns seletos heróis, não é para você, é para mim, seres humanos, amém? Diga para o seu irmão, isso é avivamento. Ah, é porque aquele cara é profeta, ele tem o dom, ele é o cara. Não, irmão, isso é papo furado. Isso é meninice, isso é criancice. Avivamento é para quem amadureceu, quem tem uma vida adulta diante de Deus e tem responsabilidade. Você nunca vai me ver, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Tem muita gente que me desaponta e eu vou desapontar muita gente.
Faz parte da existência. Somos limitados, amém? Tem hora que a gente não está bem, a gente trata pessoas maus, né? Tem hora que a gente não está legal. Eu já até digo lá em casa, meu irmão, eu não estou legal. Vamos conversar depois. Deixa eu me recompor. Não adianta eu dizer que eu estou toda hora feliz, sorridente. Não. Mas agora eu já sei que o Espírito governa a carne. Eu não vou mais. Vamos ver aqui alguma... O relógio está ali, correndo, irmão. Mas ficou claro isso aí? Diga, avivamento não é para heróis. É para mim e para você que assume o compromisso de ter uma vida madura com Deus. Amém? Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que Ele faz é levar alguém a orar. A gente leu aqui no início desse estudo sobre alinhamento e avivamento, que foi a palavra mais importante. Jesus disse: fiquem em Jerusalém, vocês não vão conseguir sem o Espírito Santo. É necessário que eu vá, porque se eu for, Ele vai habitar dentro de vocês, amém? E aí, toda vez que Deus quer derramar um avivamento, Ele coloca pessoas para orar. Toda vez que Deus quer derramar da sua misericórdia, das suas torrentes de águas vivas, Ele coloca alguém para orar. E Ele te colocou lá no teu GC, amém? Ele te colocou lá no teu ministério, lá onde você está. Pastor, por que eu estou sendo impulsionado? Por que eu estou sentindo um encargo dentro de mim? Uma responsabilidade de orar por algo. É porque Deus quer derramar avivamento, amém? Lá no seu GC, lá no seu ministério, lá na sua casa, lá na sua família. Pastor, eu não consigo, eu estava tão legal, mas tem um peso de oração dentro de mim. Porque Deus quer derramar avivamento. Será que alguém aqui está conseguindo entender aquilo que os céus quer fazer? Os céus não está morto lá. A gente olha a política, está uma desgraça. A gente olha a violência, está uma desgraça. Será que Deus ainda é Deus? Ele é, irmão. Ele é e sempre será, amém? A verdade sem entusiasmo e a moralidade sem emoção e o ritual vazio de realidade são coisas que Cristo condena severamente. Sem fervor espiritual, eles não passam de uma filosofia ímpia, um sistema ético ou de uma mera superstição. Irmãos, sem fervor do Espírito. Paulo diz: sede fervorosos no Espírito. Se eu não tiver fervor no meu espírito, irmão, a minha religião é morta, é uma filosofia. É isso que esse avivalista está dizendo. Se eu não tiver fervor com Deus, se eu não tiver devoção, se eu não tiver paixão por Deus, eu vou ser só um religioso, e que Jesus sempre repeliu. Israel era a capital, Israel era a autoridade religiosa da época, e ele não restaurou o templo de Herodes. Ele disse: eu vou derrubar esse templo. Eu quero fervor, eu quero paixão. Ali, quando ele derramou, quando ele derramou da ira, do zelo dele: sede zelosos, não sejam preguiçosos, sede zelosos, sede fervorosos no espírito, sirvam a Deus com alegria. Ele está falando, Romanos 12:11, amém? Quando ele jogou ali, virou a mesa, é porque não tinha zelo, irmãos. Virou comércio. Não tinha paixão, não tinha fervor. Eu já falei aqui, mas é bom repetir. A oferta que Deus queria era uma oferta de paixão. O animal tinha que ter um vínculo emocional quando ele era sacrificado, para demonstrar amor. Assim como Abraão tinha um vínculo com Isaac. Agora eu sei que tu me amas. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e me entrega. Agora eles pegavam, irmão, chegavam com a grana lá: e me dá esse bezerrinho aqui, me dá esse passarinho aqui, e não tinha nenhum vínculo, e aquilo era podre diante de Deus. Já tinha lá os bezerrinhos, já tinha os passarinhos, já tinha as pombinhas lá, mas não tinha coração, não tinha fervor, não tinha devoção, não tinha paixão. Diga para o seu irmão: Deus quer paixão, Deus quer fervor, Deus quer fervor espiritual do meu coração.
Diga para o seu irmão: o teu coração vai ser cheio de fervor. Você vai fazer as coisas com paixão por Deus. Portanto, o chamado da cruz é para que participemos da paixão de Cristo. Precisamos trazer em nós as marcas do escravo. Meu irmão, o amor dele é amor sacrificial. Amém? Então, vou fazer o que eu puder, eu vou me sacrificar por amor. Tem que trazer as marcas dessa paixão. Avivamento é quando irmãos, olha só, a igreja hoje está cheio de criancinha, que se tiver alguma lutazinha, vou largar Jesus. Não, eu vou me sacrificar por Jesus, amém? Vou sofrer por Jesus, será? Avivamento é quando eu digo, vou sofrer por Jesus. Vou ser injustiçado por Jesus. Com amor. E não é ficar, estão me machucando, estão me maltratando. Não. Obrigado, Senhor. Porque eu sou um bem-aventurado. Que eu estou sendo injuriado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo... Amém? As marcas da paixão de Cristo. Então, olha só, minha pobreza se encontra com a tua riqueza, e assim em ti eu tenho tudo. O avivamento é quando a minha pobreza, eu não tenho nada. Quantos são como eu, irmãos? Eu não tenho nada. Nós aqui, falando realmente, falando de prosperidade lá, Paulo falando para Timóteo, o certo é que nada nós trouxemos para esse mundo, e nada nós levaremos. Tendo o que comer, com o que nos vestir, nos alegremos, amém? A gente não tem nada, a gente veio sem nada, a gente é nada. Se Deus, você quer sentir a presença de Deus, começa a sentir o teu coração aí bater. Não tem 1 milhão, 2 milhões para te dar um novo coração. Começa a sentir teu pulmão aí, ó. A gente nem percebe, Deus está te dando fôlego aí. Mesmo sopro de vida que veio no Éden, é o mesmo sopro que está dentro de mim, dentro de você, da glória de Deus, amém? Que nos sustenta diariamente. Paulo diz, sede fervorosos no Espírito. Diga, avivamento é ser fervoroso no Espírito. Uma vez eu estava no encontro de pastores, e o pastor César veio, né? E aí ele disse, pastor, o Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo está aqui, ele faz o mover. Aí ele disse, pastor, que grita muito. Não sou contra grito, né? É porque tem pouco secreto. Ele quer fazer o mover acontecer. Deixa o Espírito Santo se mover. Eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo se mover na tua vida. São alguns minutinhos aqui. Amém? Se der vontade de eu falar com uma veemência, eu vou fazer algumas declarações de palavra poderosa aqui. Mas eu queria que você dissesse, Espírito Santo, eu sei que tu é poderoso, eu sei que tu estás aqui, eu quero um avivamento verdadeiro na minha vida. Eu quero me envolver com as coisas eternas. Pastor, e agora, como é que é a minha vida? Eu sou cheio de necessidade. Pode ter certeza, você veio sem nada para esse mundo. Você vai sair daqui sem nada. Mas hoje você tem muita coisa. Deus te tem dado muitas coisas. Você é um mordomo de muitas coisas, né? Você é abençoado, querido. Pastor, e agora como é que vai ser a minha casa? Minha família está em crise. Não, cara, Deus vai resolver a tua vida como Ele tem resolvido. Em primeiro lugar, Ele vai te dar um coração. Eu ia falar de Isaías, eu ia falar de Uzias. Uzias foi um homem de Deus. Depois ele se soberbeceu, quis ser um sacerdote, ficou leproso. Que ele quis fazer aquilo que não era vontade de Deus. Mas Deus pegou Isaías, que era um cara que disse, eu sou um homem de lábios impuros. E aí ele disse, Deus, eu sou um homem. Ele se humilhou diante de Deus. Deus, eu preciso ser purificado. Eu sou um cara impuro. Avivamento, irmãos, é quando eu ganho essa ciência. Senhor, me muda, me transforma. Ninguém vai para um avivamento para ficar soberbo, arrogante, dizendo eu sou mais santo, eu sou o poderosão aqui. Não, quando você tem um impacto da glória de Deus, não tem como você não sair transformado em uma vida quebrantada, em uma vida de humilhação, de auto-humilhação, dizer, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu sou menor, Senhor, eu vou honrar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas. Na presença de Deus, nosso ego é domado, amém?
Nosso ego é domado. Você só funciona cheio da presença de Deus. Você só funciona cheio da voz de Deus.